Vamos lá, ponteiros então, né? Eles, boa parte do que a gente já viu ali em funções já agregou muito para ponteiro aqui, mas ainda assim a gente precisa entender e tem outras operações que podem ser feitas com ponteiro. A lista final, quem já olhou, comentou na aula, ela traz 5 questões de cada conteúdo. A gente tem 5 conteúdos para esse final: struct, função, ponteiro, alocação de memória dinâmica e a questão de arquivos. Então, vai trabalhando todos. Hoje são 3, já foram 2, já estão por aí. É um espaço reservado de memória usado para guardar... calma, né? Variável. É um espaço reservado de memória usado para guardar um valor que pode ser modificado pelo programa. Então, ele é o que a gente está usando desde a primeira aula e a gente guarda algum valor. O tipo da variável, a gente guarda correspondente àquele tipo. Ponteiro é um espaço reservado de memória usado para guardar o endereço de memória de outra variável. Então, assim, não se guarda nada no ponteiro. O ponteiro não recebe um valor, não tem um 10, não tem um 15 no valor. Ele aponta uma variável que lá dentro tem o 15. Tá? Um ponteiro é uma variável como qualquer outro do programa. Sua diferença é que ele não armazena um valor inteiro, real, caractere ou booleano. Ele serve para armazenar endereços de memória, valores inteiros sem sinal. Como qualquer variável, um ponteiro também possui um tipo. Existem ponteiros sem tipo, vai chegar neles ali. Mas já falo desde o início. Não use ponteiros sem tipo. Você quer apontar um inteiro, cria um ponteiro de inteiros. Você quer apontar um float, cria um ponteiro de float. Se é um struct, um ponteiro de struct. Igual está aqui, nesse slide aqui na parte de baixo. Os 3 primeiros aqui, eu tenho a declaração, né? Então tem ali o int x, o float y, o ponto P, né? O struct.p, ele criando a estrutura. E embaixo são ponteiros para a mesma coisa. Esse código aqui não vai rodar porque vai dar nome incompatível, ele vai falar que x já existe ali, mas supondo e mostrando o contraponto, né? Isso aqui são estruturas e esse aqui são ponteiros para aqueles mesmos tipos de estruturas correspondentes. Juntos eles não funcionariam. Tá. Exemplo de declaração, como que eu declaro ponteiros de cada tipo, né? Lembrando que essa parte teórica também já estava no Teams lá desde a semana passada. Ele está mostrando um ponteiro de inteiro, aponta para o inteiro. Isso aqui, quando a gente for trabalhar a alocação de memória, mais à frente vai ficar mais claro o porquê da necessidade exata ponteiro apontar inteiro. A ideia é da gente não gravar mais do que pode, vamos dizer assim, estender um lugar que não é possível. Os ponteiros apontam para uma posição de memória. Então, assim, os ponteiros não inicializados apontam para um lugar indefinido. É o que a gente está chamando desde a primeira aula de lixo. Então, assim, a gente não sabe. Então, o ideal, quando eu criar o ponteiro, eu aterrar ele, apontar ele para null. Que é aquela ideia que está aqui. Ó. Então, o conteúdo dele é null, nenhum lugar na memória. Os ponteiros devem ser inicializados antes de serem usados. Assim, devemos apontar um ponteiro para um lugar. Podemos apontá-lo para uma variável que já exista no programa. Ele fez com C aqui, ó. C que estava lá no conteúdo 122. Mas na prática, o que é isso? Aquilo ali, ó. Ele tinha o C, que tem um 10 lá dentro. Criou um ponteiro P, que está na posição 120 ali da minha memória. O que guarda de conteúdo na 120? Guarda o 122, que é o endereço de memória de C. Tá, vamos ver isso aqui na prática, o que é e é o que ele vai propor aqui em seguida, né? Quem teve em aula lembra muito bem disso aqui. A ideia que ele tem ali é um int c igual a 10. Depois ele cria um inteiro aqui, mas é um apontador, né? Um ponteiro aqui que eu vou colocar para null. E depois eu coloco p igual aí comercial de c. Porque eu quero que o ponteiro p aponte, receba o endereço de c. E aí a pergunta que fica recorrente é quando eu vou usar asterisco e quando eu não vou usar asterisco. Se eu estiver guardando endereços, é sem asterisco. Se eu estou guardando ou querendo manipular quem o meu ponteiro aponta, é com asterisco. Como assim? Nesse momento, aqui, acho que não está na tela não, desculpa. Deixa eu botar para a tela aqui. Só fiz um código aqui que foi só repassando com vocês. O int c igual a 10, o int ponteiro igual a null. O p sem o asterisco recebe comercial de c, que é o endereço. Nesse momento aqui é que está acontecendo aquela alocação, que é isso aqui, né? Deixa eu voltar. Aqui é que aconteceu
de tipo receber esse 122. Quando eu peço o I comercial de C, é que ele guarda. É que aqui ele vai representar pelo 6 milhões e alguma coisa, um número grande, que em aula eu fiquei repetindo como 65 mil, para a gente lembrar. Tá. E aí qual que é a ideia? Eu vou colocar para imprimir aqui, para a gente ter noção das coisas, sobre o que a gente está trabalhando. Eu vou ter aqui, vou imprimir o C, e aí depois vou imprimir o P, e depois vou imprimir o P, asterisco P, né? Usando o que o ponteiro aponta. Depois eu vou pegar aqui, vou fazer C igual a 12, ou ponteiro P igual a 12. Vou usar, na verdade, esse aqui primeiro. Vou comentar a outra e imprimir da mesma forma. Então, qual que é a ideia aqui? O que ele imprimiu? Ele imprimiu 10, 6 milhões ali, 10, aí depois 12, os 6 milhões, depois 12. Por quê? Qual que é a ideia aqui? Eu tenho que entender. Quando eu mando imprimir P, ele vai imprimir o endereço de C. Por que ele vai imprimir o endereço de C? Porque o que está gravado em P é o endereço de C. É isso que tem lá. O endereço de C é que está em P. Então, é o que ele consegue guardar. Os valores vocês já observaram aqui, então vale mais olhar o código. Então, aqui, ó. Quando eu faço isso, eu estou guardando aqueles 6 milhões em P. Então, quando eu imprimo P, ele imprime esses 6 milhões. Mas eu não posso atribuir. A pergunta que muitos fizeram foi isso aqui, ó. P igual a 12. Então, tipo assim, se você tentar rodar isso aqui, nem roda. Porque o P, por si só, ele só recebe a partir do endereço aqui, como comercial. Não tem essa definição de inteiro direto ali para a gente fazer. Tá. Outra questão que apareceu, e aí por algum momento eu acho que não sei se eu entendi errado ou se eu respondi errado mesmo a algum aluno à noite, que é o quê? Eu chego aqui e faço isso, ó. Criei um ponteiro P1. P1 recebe P. E aí quando eu vou imprimir aqui, ó, nesse momento aqui, se eu imprimir P1, o que sai? P1 ali, vou imprimir P1 sem aqui, P1 com valor e sem valor. Se eu imprimir ele todo, vamos rodar aqui. Peraí que está errado nesses caras. Que a linha que está errada. Faltou um P aqui, né? Já também. Só rodar aqui agora que ele vai dar certo. Rodando aqui, ele deu 10. 6 milhões ali. Depois ele deu 10 de novo. Depois ele deu 10. Depois ele deu 6 milhões de novo. Porque estão apontando para o mesmo lugar. Esses dois ponteiros estão no mesmo lugar. Independente de qualquer coisa. Mas se eu tivesse, por exemplo, aqui uma outra variável, por exemplo, D igual a 20, e eu tivesse aqui, colocasse aqui o P1 para apontar para o D, o endereço de D, quando eu rodar aqui, ele vai ficar com 20 lá, né? Aqui com menos. Tá aqui, ele vai imprimir agora naqueles lugares lá, apareceu 20 por... Aqui eu atribuo um no outro, né? Vou tirar essa atribuição aqui de um no outro primeiro. E agora se eu rodar, ele vai colocar o 20 naquele lugar. Quando eu atribuo, ele passa a ser a mesma coisa. Mas agora vamos pensar num cenário, deixa eu tirar um pouco essas impressões. Eu tenho agora P recebendo o endereço de C, o P1 recebendo o endereço de D. E que eu faço o seguinte, ó. P1 recebe o asterisco P. O que é isso aqui? Para a gente já diferenciar e ficar diretamente entendendo o que vai acontecer. Toda vez que não tem asterisco, eu estou trabalhando com endereço. Toda vez que tem asterisco, eu estou trabalhando com valor. Então, quando eu pego aqui e falo, ó, a variável, o lugar onde o P1 aponta, vai receber o valor que está lá, aonde o P aponta. Ou seja, é como se eu estivesse atribuindo o 10 no D. Vamos ver se isso de fato funciona. Quer ver? Ó? Printf, vou imprimir o D. Ó. Tag aqui porcentagem e vou imprimir D. E, hora nenhuma ali, em código, troquei ele o valor dele. Ele é 20, né? Ó, mas ali ele ficou como 10. Por quê? O que foi feito aqui? Se a gente observar. E antes dessa linha aqui, se a gente imprimir, ele vai ser 20 ainda, porque eu não tinha modificado.
que é como se eu tivesse duas formas de trabalhar o C e o D aqui nesse exercício. Eu posso chamar, trabalhar e mudar valores, ou o que for, trabalhando com C ou com asterisco P. Ou posso trabalhar com D ou asterisco P1. Porque eles estão trabalhando no mesmo lugar. O ponteiro aponta para aquele espaço de memória. Aquela caixinha na memória é o que ele vai manipular. Então, isso que era um pouco que eu precisava passar dessa parte. Mas vamos avançar. Aqui vai fazer exatamente esse exercício e tudo mais. Aqui é onde ele fala que não se deve apontar um float num lugar que o ponteiro é para inteiro. É bem naquela ideia que as coisas têm tamanho. Assim. Aqui o slide vai trabalhar como inteiro e float de mesmo tamanho. Mas vamos supor que são coisas diferentes, tamanhos diferentes. Então, assim, em resumo, pode dar errado, porque eu estou querendo guardar uma coisa que é maior ou menor no mesmo espaço. Em resumo, é isso. Mas para fugir de qualquer problema, se eu tenho um inteiro, eu crio ponteiro de inteiro. Se eu tenho um float, eu crio ponteiro de float. E por aí por diante. Eu crio um ponteiro do tipo que eu vou usar. Assim eu corro menos risco. Aqui ele faz um teste mostrando essas questões de diferentes, mas não é nosso ponto. Vale depois parar nesse slide aqui, dar uma atenção, entender o que eles propõem, mas não precisamos. Aqui é aquela parte que eu fiz do 10 e do 20 também, já adiantei esse slide, vamos dizer assim. E aqui chega outro ponto, mas eu vou chegar primeiro em vetor, que aí vai fazer mais sentido, porque ele está falando aqui que esse P, esse ponteiro, pode ser iterado. Quando eu dou ali o mais, ele soma 1 no endereço armazenado no ponteiro. Só que o meu entendimento sobre 1 é que ele vai andar uma unidade do tipo que eu estou trabalhando. Então, por isso que não vai fazer muito sentido agora. Quem já assistiu a aula já entendeu, acredito eu, essa uma unidade, mas não chegou e a forma que está o slide eu prefiro que avançar. Mas fica a informação. Eu posso fazer ali P++, um P menos, ou um P mais 15, por exemplo. Menos 15, alguma coisa assim, eu posso mexer. Eu não faço multiplicação e divisão. Tá, mas aqui ele já explica um pouco, né? As operações de adição e subtração no endereço dependem do tipo de dado que o ponteiro aponta. Considere um ponteiro para inteiros. O tipo int ocupa o espaço de 4 bytes na memória. Então, assim, esse é o espaço que ele gasta ali. Assim, nas operações de adição e subtração, são adicionados e subtraídos 4 bytes por incremento, decremento, pois esse é o tamanho de um inteiro na memória. Portanto, também é o valor mínimo necessário para sair dessa posição reservada de memória. Então, a ideia é que aqui, cada vez que eu dou um P++, esse avanço com o meu ponteiro, esse 1 que ele avança, na verdade, é como se fossem 4. Vai ficar mais claro quando tiver o vetor, mas é a informação. Operações ilegais com ponteiros. Eu posso dividir ou multiplicar os ponteiros. Posso subtrair e somar. Somar o endereço de 2 ponteiros eu não posso. Não se pode adicionar ou subtrair valores dos tipos float ou double de ponteiros. Tá. Já sobre o conteúdo apontado, vale todas as operações. Então é aqui. Sem o asterisco, eu não posso fazer todo tipo de operação. É só somar e subtrair. Com o asterisco, ou seja, com o valor, ali eu manipulo ele do jeito que eu quiser. Então, qual que é a ideia, né? Então, aqui, ó, sem asterisco, ele pega endereço comercial do C. Com asterisco, aqui o que acontece aqui? Esse P++ que apareceu antes é diferente do asterisco P++. Porque aqui ele está falando o quê? Eu vou somar 1. Para onde ele aponta? Para quem que esse cara aponta? Ele aponta para o C. Então, o que C passa a valer após essa linha de código? 11. Depois, nessa linha de baixo, passa a valer 110. Ele pega aqui o 11, multiplica por 10 e guarda lá em C. Então, são mudanças no C, não no ponteiro. Agora, quando eu faço P++, ele vai mudar o próprio ponteiro. Vamos chegar aqui, daqui a pouco, no vetor, que aí vai fazer mais sentido. Operações relacionais. Eu tenho igual e diferente para saber se os dois ponteiros são iguais ou diferentes. Também tem ali o maior, menor igual, para saber qual ponteiro aponta para uma posição mais alta da memória. A gente vai usar mais os dois primeiros tipos ali, né? O igual e o diferente. Faz mais sentido. Todos esses slides aqui trazem o igual. Porque tem muita verificação. Várias funções aqui agora retornam um valor e simplesmente serve para a gente ver se as operações funcionaram bem. Então, assim, envolvendo ponteiro tem muito disso.
para ver se deu tudo certo dentro do que era esperado, vamos dizer assim. Então, a gente vai ver algumas coisas assim acontecer com frequência. Mas vamos avançar, não é um ponto direto. Aí tá falando ali, ó, normalmente o ponteiro aponta para um tipo específico de dado, mas existe o ponteiro genérico, que é o ponteiro criado com void. Os outros, onde está o void, vinha int, vinha float, vinha o tipo. O void também existe, então tem um ponteiro genérico. Só que depois eu vou ter que fazer o que com ele? Typecast, que ele fala aqui. É meio forçar como que eu quero trabalhar com ele. Então eu falo assim, ele nasceu como genérico, ó, um void pp, mas na hora de usar, eu estou falando que ele está apontando para algo que é um inteiro. Então eu tenho que fazer o typecast dele aqui. Toda hora que eu for usar ele, eu tenho que fazer aquilo ali. Para não ter que fazer aquilo ali, cria o cara já para inteiro. Só que isso aqui vai ser importante quando? Vai ser importante porque eu vou ter funções na alocação dinâmica de memória que trabalham com ponteiros genéricos. Então esse cast vai aparecer para nós. Então eu vou ter que fazer esse int asterisco, vou ter que fazer um char asterisco ou coisas assim. Vão aparecer nos slides, aí vai ficar mais claro à medida que aparecer. Ponteiros e arrays possuem uma ligação muito forte. Arrays são agrupamentos de dados do mesmo tipo na memória. Quando declaramos um array, informamos ao computador para reservar uma certa quantidade na memória a fim de armazenar os elementos do array de forma sequencial. O que ele quer dizer? Todas as vezes que eu trabalhei com vetor, eu trabalhei com alocação de algum espaço na memória. Por isso que na hora de declarar o vetor, eu declaro o tamanho dele. Ele já vai alocar ali a tendência sequencial aqueles espaços. Como resultado dessa operação, o computador nos devolve um ponteiro que aponta para o começo dessa sequência de bytes na memória. Eu posso manipulá-la de duas formas. Pelo colchete, né, que é o que a gente fazia antes, ou eu posso manipular pelo ponteiro. Inclusive na lista tem lá as manipulações pelo ponteiro. Essa aqui vai ser a questão, é assim que a gente vai trabalhar. Então, o que ele faz ali? O nome do array sem índice é apenas um ponteiro que aponta para o primeiro elemento do array. Então, como ele já é um ponteiro que aponta ali a ideia ali, quando eu for atribuir, eu posso atribuir só o vet. Está falando ali sem a questão do índice, sem a questão dos colchetes. Então, isso aqui é um código válido. Ele criou ali um vetor de 5, definiu os valores, criou um ponteiro para inteiro, falou para esse ponteiro apontar para vetor. Quando ele aponta para vetor, ele aponta para a primeira posição daquele vetor. Então, o que aconteceu ali? Ó? Quando ele faz aquilo ali, 121, que é onde está o ponteiro P, recebe o quê? Recebe o endereço da primeira posição do vetor, que é o quê? O 123. O valor que tem no 123 é 1. E ali, enquanto conteúdo, ele está colocado daquela forma. E ali na posição, a gente está sequencial, vamos dizer assim, posição 123, 124, 125 e por aí vai. Mas enquanto a alocação de memória vai estar na casa daqueles 6 milhões. Mas chegamos onde eu queria aqui ainda. Então assim, ó, os colchetes substituem o uso de operações aritméticas e de acesso de conteúdo operador ou por ponteiros. No acesso ao conteúdo de uma posição de um array ou ponteiro. O valor entre colchetes é o deslocamento a partir da posição inicial do array. Então a gente estava acostumado a trabalhar assim, ó, P na posição 2. Tipo assim, na verdade vetor, né? O P, como é o próprio vetor, ele vai funcionar também. Ele está falando que isso é equivalente ao quê? Ao asterisco P mais 2. Então eu coloco o asterisco, entre parênteses aqui eu coloco dentro dele o P mais 2. E aí eu vou fazer isso aqui para a gente ter uma noção certa do que está acontecendo ali, e agora vai ficar mais claro, acredito eu, essas questões de endereço. Então, o que eu tenho aqui? Tenho aqui, então, o vetor, né? Int vetor de 5 posições. Vou ter dele 1, 2, 3, 4 e 5. Vou ter o inteiro P e vou ter esse P apontando para vetor. E aí, como que eu vou manipular isso aqui? Vou criar aqui o inteiro I também. E antes eu manipulava como? Um for aqui de I igual a 0, enquanto I menor que 5, I mais. E eu fazia o que com ele? Que eu printava aqui, por exemplo, os valores que tem lá. Então, aqui porcentagem D, dá um espaço, vírgula, vetor aqui da posição I. Se eu fizesse isso, a hora que eu imprimisse, ele ia imprimir 1, 2, 3, 4, 5 aqui para mim. Normal. Outra forma de trabalhar agora, que ele está falando, é eu colocar o P aqui. Ó. Eu coloco o P aqui, vai imprimir o quê? 1, 2, 3, 4, 5 também. Mas
como eu quero trabalhar, vai ser na verdade assim, ó. Isso é para ponteiros. Eu vou colocar aqui de fora, que é um ponteiro, e vou colocar P mais I. Que aí ele vai imprimir também. Vai dar 1, 2, 3, 4, 5 de todo jeito. Tá. Quando eu faço esse P mais I, eu não estou de fato mudando o valor de P. Calma lá. Eu vou querer imprimir aqui também. Aqui eu vou colocar sim, um barra INI. Porque eu vou querer imprimir aqui também o valor de P. Que vai ser um P. A gente vê aqui, ó. Se eu fizer isso aqui, ó, olha o que acontece. Para a gente entender. O 1 está na posição ali 648736. O 2 parece estar nessa posição. O 3 parece estar nessa posição. O 4 parece estar nessa posição. Mas de fato é isso? Não. Por que de fato não é isso? Para me saber o que é isso mesmo, eu tinha que estar fazendo o I mais aqui também, ó. Assim, sem o asterisco. É a mesma coisa que eu fiz em cima sem o asterisco. Agora ele vai estar com a posição certa daquilo ali, ó. Ele está lá com 1 na posição 6.487.536. A outra na 40. A outra na 44. A outra na 48. A outra na 52. A gente consegue perceber que ele está avançando de 4 em 4 casas. Então, aquele mais 1, no caso, né, que é o nosso I, igual a gente está acostumado, ele vai andar de 1 em 1. Ele de fato continua acontecendo. Só que ele é como se ele contasse de 4 em 4, porque ele trabalha em 4 bits. Eu podia fazer aqui também, por exemplo, um P++. Só que se eu rodar esse mesmo P++ aqui agora, é de fora aqui, parênteses aqui, o que ele vai fazer? Enquanto aqui dentro do printf eu não estou mudando o valor de P, P++ de fato muda o valor de P. E aí quando eu imprimo aqui, ele vai imprimir aqui, ó, o 1, o endereço do 1, o 3, o endereço do 3, o 5, o endereço do 5. O resto já vão ser espaços de memórias aqui, que eu não tenho muito controle sobre. Então ele ficou totalmente perdido ali. Por quê? Qual que é a ideia? Porque aqui o P começa valendo quanto? O P começa valendo aqui a primeira posição. Quando eu dou P++, ele vai avançar para a próxima. Qual vai acontecer aqui? É só pensar. Então vamos supor aqui que a posição 1 do vetor, ó, vetor na posição 0, uma suposição, vou colocar valores aqui, ó, posição 1000. Aí a posição do vetor 1 é a posição 1004. A posição aqui do vetor aqui 2 vai ser a 1008. Vetor na posição 3 vai ser a 1010. 1010. Vetor na posição 4 vai ser a 1012. Só para a gente ter um valor para a gente se basear. Então, quando ele entra aqui, o P está valendo esses 1000. Quando eu dou o P++, é como se ele passasse a valer 1004. Quando eu dou o P++ de novo, 8. Faz essa transição. Mas aqui dentro, eu estou fazendo o quê? Estou somando com o I. Então, no primeiro caso, ele vai ser o quê? 1000 mais 0. Então, vai ser o 1000. No segundo caso, ele vai ser o quê? O 1000 mais 1. Só que eu não ando com 1. Toda vez que esse 1 aparecer, é uma unidade. Então, é como se automaticamente fosse o quê? 1 vezes 4. Então, 1004. Na outra, vai ser 1000 mais 2, que na verdade é 2 vezes 4. Então, 1008. E acho que deu para pegar a lógica, o que está acontecendo. Ele está andando de 2 em 2. Então, o que fica disso aqui? Se eu fizer o P++ no todo, que eu podia ter colocado só assim, ó. Só isso aqui já justifica. Vamos ver se ele imprime certinho. Se eu botar isso aqui agora, tirei aquele P mais 1 ali, tirei aquele I, ele imprimiu 2, 3, 4, 5 para mim, igual eu queria. Então, assim, consegui fazer isso dessa forma. Só que agora, o meu ponteiro está lá no 5. Se eu quisesse voltar, ó, se eu imprimisse aqui de novo, aqui de fora, fora do laço aqui agora, eu imprimir de novo o valor, vai imprimir o último lugar que aquele P estava apontando. O 5, 5. Se eu quiser voltar, por exemplo, aqui, ó, colocar aqui um P menos menos e rodar lá para a gente ver o que ele vai ter ali. Vai ficar, peraí, que ele ficou 5, né? P menos menos, P menos menos de novo. Não, P menos menos. E o que sai disso aqui? Você consegue manipular os valores que está ali. Agora ele voltou 2, porque como ele está com I, ele avança ali no todo. E aquele 5 que apareceu, na verdade, era um lixo já.
Então, aqui que ele está no valor real, quando eu voltei 2 vezes. Quando eu volto uma vez, ele imprimiu 5, porque é isso aqui. Na primeira, como se ele estivesse fora de tudo, né? Porque igual se eu pensar no vetor, é como se ele vai para o colchete de fora. Se eu voltar mais uma aqui, P menos menos, ele vai estar no 3. 3, e por aí vai. Então eu consigo fazer isso. Quando eu fiz daquele jeito ali, eu estou de fato mexendo no ponteiro. Eu perco o início do ponteiro. Então talvez o ideal aqui era fazer o quê? E aqui que foi a questão que eu acho que eu posso ter confundido, pelo menos um aluno ontem à noite. Que é isso aqui, ó. P1 recebe P2. O que o P1 está recebendo? Falei lá que o vetor, a primeira posição dele é como se fosse a 1000. Então quando eu faço isso aqui, eu estou passando para ele também o endereço 1000. E aí, quando eu manipulo isso aqui, se eu rodar aqui, ó, o valor que está em P, deixa eu colocar aqui P menos menos de novo, só para ter noção, P menos menos, P menos menos. Vai sair um 3 disso aqui. Dá alguns espaços, estou voltando ele ali, e nesse lugar aqui também eu vou imprimir P1. P1. Cá, né, de fora, vamos imprimir P1 também. Aqui nem precisa. Já vai dar para entender. Então, aqui, ó. P1 é o cara que aqui faltou. Você comentou. P1 recebe P. Ou seja, todos os dois estão apontando para 1000 nesse lugar. Só que aqui o P vai caminhar. E aí, só para a gente ver enquanto espaço de memória também, eu vou imprimir o espaço de memória de cada um deles aqui. Ó. É só tirar o asterisco aqui que vai dar certo. Se eu rodar isso aqui agora, olha o que sai disso aqui. Ele tem 1, 2, 3, 4, 5. E ele tem aqui no P o 3, porque eu voltei 3 vezes. E depois no P1 ele continua na primeira casa. Por que ele continua na primeira casa? Porque eu deixei aquele 1000 armazenado lá. Ele não aponta para onde o P está apontando. Ele aponta para o endereço que o P estava apontando naquele lugar. Então, quando eu faço isso aqui, se eu copiasse o 1000. E aí, se eu mexer no P, se o P virou 1004, 1008, 1012, 1016, foi mexendo ali, depois eu diminuí isso e por aí vai. Tenda 1004 aqui, por que? Só para a gente olhar. P1 continua no final 36. O outro está no 44, ele é o 3. Se eu somar 4 aqui é o 40, que é onde vai estar o 2. Mais 4 vai dar no 44, que é onde está o 3. Isso aqui também se prova, porque tipo, se eu tirar aqui um desses caras aqui, ele vai imprimir ali o 4 e vai estar no 48. Okay? Vou rodar aqui, 48. A diferença é um pouco maior, mas é aquela diferença dos 4 em 4. Então, só para ficar bem explicado essa questão aqui, como eu guardo no ponteiro o endereço, existem formas de eu colocar para ele apontar para o ponteiro. E aí, se o ponteiro mudar, ele muda junto. Mas aqui no caso, como é a cópia de endereço, ele não vai junto não. Continua com o valor de 1000. E o P++ está manipulando o valor baseado em P. A cada adição é como se eu somasse 4. Voltando ao slide. Chegando aqui no slide, ele está falando aqui, então, um pouco sobre isso, né? Mostra o uso disso aqui. Ele mostra aqui, eu falei dentro de aula, algo que eu já tinha comentado, que a matriz, quanto estrutura é uma mentira, né? Ele não tem essa cara de tabela, ela é esticada, ela é um vetor, mesmo ela sendo multidimensional. Então, tipo assim, que era para nós a linha 1, coluna 0 aqui, esse início da segunda linha, na verdade é como se fosse o sexto elemento. Então, no cenário aqui de alocação, se eu fizesse aqui o P mais 6, é como se eu estivesse trabalhando nessa primeira posição aqui. E vai avançar 6 casas. E a sexta casa é 1, 0. Então, só para executar. Depois vale um teste, vale alguma coisa e tudo mais aqui, para entender o que é isso. Como que ele chega num lugar específico que eu quero. Para Struct é a mesma coisa. A única diferença aqui, que eu falei desde a última aula para vocês evitarem, é a questão da seta. E por que evitar? Porque não tem necessidade, pode acabar nos confundindo. Por quê? Tudo que a gente trabalhou com Struct até agora é aquela ideia do ponto, né? Então, eu tenho a estrutura ponto ali. Ela sempre me atrapalha na hora de falar. Estrutura ponto. Tem dentro dela um X e um Y. Então, são atributos internos. Qual na outra tinha nome, tinha endereço, tinha coisas assim, na aula de Struct especificamente. Quando eu quero acessar aquela parte interna, esse nome, esse rua, esse endereço, ou ali no caso XY, eu tenho que fazer o quê? Eu pego essa estrutura, ponto, aquela parte específica. Vamos lá, ponteiro P.x
recebe 10. E debaixo está o quê? P seta Y. O que a seta faz? Ela substitui aquele asterisco de fora e substitui o ponto. E mostra aqui o quê? Para onde o P aponta na parte X, na parte Y dela ali, no caso que vai ser o 20. Então assim, por que eu falei para não focar em seta? Quem já entendeu o conceito, já praticou, gostou mais assim, pode usar, não é um problema. Mas é aquela associação. Porque se eu estivesse trabalhando com estrutura, mas não trabalhando com ponteiros, a única coisa que ia ter diferente aqui nessa linha do 10 era sumir esse asterisco. Então, do ponto que você passa a trabalhar com ponteiros, foi o que eu falei com vocês na última aula, que vai aparecer o asterisco. Então, entenda, tem ponteiro é asterisco, não tem ponteiro, não é, tem ponteiro, tem asterisco é ponteiro, não tem asterisco não é ponteiro. O resto do código, continue fazendo assim, p.x ou p.y, é mais tranquilo, mas conheçam. Tá. Ponteiro para ponteiro. Aqui eu falei com o pessoal que quando vocês começarem a ver isso aqui, nesse slide especificamente, é só fechar. A gente tem que conhecer, existe a possibilidade de um ponteiro apontar um ponteiro. Na hora de criar ele vai ter o quê? 2 asteriscos. E depois vai ter um cara aqui, está no escrito aqui, né? Quer ver? Ó? Assim o ponteiro poderá apontar para outro ponteiro, que por sua vez aponta para outro ponteiro. Aqui não está aparecendo na tela para vocês, né? Agora tá. Ponteiro aponta para outro ponteiro, que por sua vez aponta para outro ponteiro, aponta para um terceiro ponteiro e assim por diante. Deixa eu ver só se tem uma coisa perdida aqui na minha fala. Não, era só visual da matriz aqui. Só voltando nela, a ideia que eu falei, matriz ela não é uma tabelinha. Na verdade, um grande vetor. Então, a sexta posição é como se fosse a primeira da segunda linha. Só pensando no P++ ali. Aqui a parte da seta, só o visual, só para vocês lembrarem, mas vocês estão também com esse documento. Vocês têm no Teams isso, e aí vem a parte de ponteiros para ponteiros. E aí tem esses 2 asteriscos, ou até 3 asteriscos. E aqui é um ponteiro para ponteiro o dia inteiro. 3 níveis. Não é o nosso momento de trabalhar com ponteiros dessa forma. Mexer com isso aqui em Aedes 2. Então, deixa para sofrer em Aedes 2 com isso aqui. Então, no fim das contas, é isso aqui. Ó. O que ele está fazendo aqui? Eu nem falei isso aqui de manhã, mas só para ficar mais claro. Ele tem um char A para a letra, tem um char P1, P2 e P3. Ele falou aqui, ó. P1 recebe o endereço de letra. Então, P1 aqui embaixo recebeu o endereço de letra, o 126. Então, ele aponta para o A. O P2 recebe o endereço de P1. Então, se olhar aqui, ó, o P2 recebeu o quê? O 124. E o P3 recebeu o do P2, que é o 122. Então, quando eu faço isso aqui, está um apontando para o outro, das contas. E aqui, se eu manipular qualquer um deles, aqui na história, eu consigo mexer lá no A. Então, quando eu mexo no A, ele vai estar alterando esses todos aqui, dependendo do que for. 3 formas de chegar na mesma informação de fato. Isso aqui. São níveis, né? Então, assim, esse aponta para esse, que aponta para esse, que aponta realmente para o valor. Mas esquece isso aqui. Chegou nessa parte, fecha o slide. E acabou a parte ponteiros. Eu falei com o pessoal que foi em aula hoje, ontem, mas é que não sei se ontem eu falei com certeza. Acredito que sim. É que eu gravarei esse vídeo aqui, os das 3 aulas, e depois eu vou fazer um outro vídeo, onde eu vou passar de novo por todas as 5 aulas, e que apontando coisas que podem ter na prova e não pode ter na prova, além de passar também pela lista de exercícios. Pode ter exercícios similares. Então, sobre ponteiros é isso. A melhor forma de praticar isso aqui é repassando a aula, venha ver cada parte, busque entender cada parte, vai codificando isso aqui, esse código que está aqui, passa para lá, faz um teste. Sua dúvida é quando eu uso asterisco e não uso asterisco? Tira o asterisco e testa, vê o que vai funcionar, vê o que vai aparecer. A melhor forma de aprender é assim. Então, esse aqui fechou. Vamos para o próximo conteúdo, que é a alocação de memória.